Isaías, capítulo de número 6, vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Aleluias, glória a Deus. Queridos irmãos, eu vim nessa noite, Deus tocou o meu coração para desenvolver uma palavra, para meditar em uma palavra, para compartilhar com os irmãos. Eu quero pregar hoje sobre a santidade de Deus. Quero falar um pouco sobre esse atributo de Deus que é impressionante e que por graça, e eu falo isso com muito temor e tremor, por muita graça, Deus ele decidiu compartilhar esse atributo dele conosco, que é a santidade. O que significa dizer que Deus é santo? O que vem à sua mente quando você pensa na temática santidade? A mesma santidade que Deus tem ou que Deus é, será que de fato ela está à nossa disposição no dia de hoje? E quais são os atributos de Deus que são relacionados à sua santidade? A verdade é que em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o tema santidade, ele está intrínseco nas escrituras. Nós vamos encontrar sempre os profetas apontando para a santidade de Deus, o templo apontando para a santidade de Deus. As escrituras, a lei, os mandamentos sempre apontam para a santidade de Deus. Aponta para aquilo que Deus de fato é. Ele é santo, ele é puro, ele é magnífico. E nós precisamos compreender a santidade de Deus, porque isso nos importa. Importa para quê? Para o nosso crescimento espiritual e para que nós possamos compreender de fato a natureza de Deus. Sabermos que Ele é santo, empenharmos o nosso intelecto, o nosso coração para entender sobre a santidade de Deus é crescimento espiritual para conosco. Porque se eu sei que de fato Deus é santo, Ele requer santidade. E se Ele requer santidade, eu vou viver uma vida de santidade. E vivendo uma vida de santidade, eu estou em obediência com Deus ou para Deus. E em obediência, quem ganha? Deus? Não, eu ganho. Eu sou beneficiado por obedecer à palavra de Deus e por conhecê-lo em sua plenitude. Isaías, ele viveu, conforme nós lemos aqui nesse contexto, no século de número 7 antes de Cristo. E é verdade que ele foi chamado por Deus para profetizar em meio a vários reinados e reis. Um deles é Uzias, Jotão, Acais e também Ezequias de Judá. Neste período que Isaías está profetizando, Judá estava enfrentando muitas ameaças. Ameaças externas, a Síria iria destruir e também já tinha um apontamento para a vinda do reino do norte, que era a Babilônia. Então o mundo ele estava desesperado com esses reinos. E não diferente, Judá também enfrentava essas ameaças de forma externa. Mas não somente de forma externa ou do lado de fora, através das outras nações, mas também interna. E Isaías, ele foi levantado por Deus
para profetizar e falar a respeito do caráter de Deus e da missão de Deus para o mundo. Isaías, neste exato momento, no capítulo de número 6, verso 1, conforme nós lemos, ele teve uma visão extraordinária da santidade de Deus. Ele olhou para o templo e quando ele olha para o templo, ele vê algo que é impressionante. Para os irmãos entenderem, Isaías não era sacerdote. Não sendo sacerdote, ele não poderia adentrar ao templo. Isso significa que Isaías não estava dentro do templo. Isaías estava lá do outro lado da rua. Ele estava do lado de fora do templo. E aquilo que um profeta passava anos orando, tentando ver uma vez por ano, o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, para ver um pouquinho do véu levantado e contemplar a glória de Deus, Isaías vê em sua plenitude lá do lado de fora. Isso nos mostra que o Senhor, Ele sempre está disposto a se revelar para aquele que de fato quer o conhecer. Então não importa se você não tem um cargo eclesiástico, não importa se você não tem 10 anos de estudo de teologia, Deus, se quiser se revelar a você nessa noite, Ele levanta a ponta do véu e mostra a você como Ele é glorioso, como a santidade dele é bela. Foi isso que aconteceu com Isaías. Do lado de fora do templo, ele viu aquilo que o sacerdote queria ver em sua plenitude. Mas Deus decidiu se revelar a um homem lá do outro lado, que tinha os seus lábios impuros e habitava no meio de pessoas com lábios impuros também. É assim que Deus faz, glória a Deus. É só clamar, porque Ele está disponível a se revelar a você e também a mim. E o texto que nós lemos inicia dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Qual é o primeiro significado do capítulo de número 6, verso de número 1, quando Isaías diz que na morte do rei Uzias, eu olhei para dentro do templo e eu vi a face do Senhor. Quando eu vi o Senhor, Ele estava assentado em o trono. O rei Uzias, talvez você já leu 2 Crônicas, a vida do rei Uzias. Ele foi um homem de muitas posses, de muitas conquistas. O rei Uzias, ele foi rei em Judá com 16 anos de idade. E ele começou a organizar todo o exército de Judá. As nações ao seu redor ficavam impactadas pelo poderio bélico do rei Uzias e do seu exército. Ele foi crescendo em poder, ele começou a obedecer a Deus, ele começou a destruir todos os altares dedicados aos deuses com D minúsculo. Mas em certo período da sua vida, ao olhar a sua potência, ao olhar o seu poder, ao olhar aquilo que ele tinha conquistado, o orgulho subiu ao seu coração. E 2 Crônicas nós podemos ler no capítulo de número 26, verso 16, nós lemos assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o que aconteceu? O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incensário, e saiu de lá leproso. Uzias, ao olhar para si o seu poder, o orgulho invade o seu coração.
Uzias olhou e falou: nada me para, ninguém me para, e agora eu vou fazer aquilo que não me pertence, mas eu farei o quê? Entrar no templo do Senhor para oferecer sacrifícios, entrar no templo do Senhor para trabalhar. Só que no templo não entrava rei. No templo do Senhor havia sacerdotes escolhidos por Deus para o cumprimento de uma missão e um propósito, de sacrificar ali para que os pecados do povo pudessem ser perdoados. Mas Uzias, como um rei, cheio de ego, seu ego aflorado, achando que poderia fazer o que quisesse, entrou. De repente vem 80 sacerdotes junto com o sacerdote principal para o deter, para o parar. E ele não ouve os sacerdotes. Uzias quer entrar para oferecer sacrifício no altar, e ele não respeita os sacerdotes. E o que acontece? Quando ele está dialogando com os sacerdotes, de repente aparece na testa dele lepra. E quando os sacerdotes olham, avista lepra na testa de Uzias, o manda sair do templo, porque no templo não poderia entrar impuro, leproso. E ele sai do templo porque ele fica com medo, e ele diz para si mesmo: o Senhor me feriu. E ele fica leproso por anos, e ele vai definhando e ele morre. E aqui Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. O que Deus quer passar para o profeta Isaías nessas palavras, nessa visão? Deus quer passar para Isaías que, mesmo que o trono da terra possa estar vazio, mesmo que não tenha rei, mesmo que não tenha governantes, mesmo que os governantes possam estar infiltrados em coisas que não agradam a Deus, mesmo que não tenha pessoas para liderar, mesmo que a cadeira exclusiva do trono da terra esteja vazia, o trono dos céus não está vazio. Ele está sentado no trono dos céus, coordenando todas as coisas e governando todas as coisas. Uzias está leproso, está sem rei em Judá, mas Deus está lá, em um alto e sublime trono. Aleluias! A crise pode afetar o reinado terrestre, a crise pode afetar o governo terrestre, mas o governo celeste não é afetado por nada. Ele continua no controle, e ele abre os céus e mostra a Isaías: Isaías, você pode estar no caos, você pode estar infiltrado em coisas muito difíceis, mas eu estou aqui do alto governando todas as coisas. Aleluias! Eu lembro de João, capítulo de número 4 de Apocalipse. A terra está vivendo caos, a terra está enfrentando o mal, a maldade está imperando. João, ele tem a visão, e Deus, Jesus chama João para estar no céu. Quando ele chega no céu, ele vê um contraste na terra: caos, morte, praga e tudo mais, fome. Mas quando ele chega no céu, tudo está estabilizado. Ele consegue ver serafins adorando o nome do Senhor, porque ele chega na hora do culto, e quem está sendo adorado no culto é Deus. De repente, no capítulo de número 5, o Cordeiro adentra o culto e a adoração continua. Por quê? Porque não há crise no céu, meu irmão. No céu só há administração perfeita, porque aquele que é, que era, aquele que é o Todo-Poderoso governa desde sempre. Crise só tem na terra, irmãos. Caos só instalado está na terra, mas no céu não. No céu o governo é pleno, no céu o governo é poderoso.
Aleluia! Não é bíblica essa frase, não está na Bíblia, mas reflete uma verdade. Quando se diz que não cai uma folha da árvore que não seja permissão de Deus, é uma verdade, é um provérbio que mostra uma verdade, de que Ele é soberano, que Ele governa todas as coisas, aleluia. Jesus diz que não cai no chão um pardal, que Ele não permita. Jesus diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça, que Ele não permita, aleluia. Se Ele não permite um pardal morrer, você acha que você vai morrer por essa prova que você está enfrentando? Não, Ele ainda tem o controle da sua vida. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A segunda verdade que nós podemos encontrar nesse texto é o seguinte: Deus, sendo santo, soberano, Ele aplicou lepra em Uzias como consequência da sua desobediência e arrogância, ao desafiar os limites estabelecidos por Deus. Qual era o limite dele? Reinado, até aqui você pode governar o meu povo. Agora, entrar no lugar santo, no santo dos santos, dessa forma, não. Porque quando ele tenta adentrar no santo dos santos, o orgulho já está no seu coração. E Deus não compactua com o coração orgulhoso. Para estar na presença dele, tem que primeiro o quê? Nascer de novo, jogar fora, furar o ego, para que a presença dele possa plenamente nos encher. Então aquele homem cheio de pecado tenta entrar no lugar mais santo da terra, que era o templo da casa do Senhor. Deus, Ele é santo, e Ele se manifesta em santidade por vários meios. Ele se manifestou em santidade quando Ele vai ao encontro de Moisés. Moisés, vendo a sarça, chamou a atenção dele, porque era uma árvore que estava pegando fogo, mas não se consumia com fogo. Ele vai se aproximando, o anjo do Senhor diz: ei, pare por aí, porque o local onde você está pisando é santo. Não significa que a terra em si é santa, significa que o santo dos santos está no ambiente. Reverência, porque Ele, a própria santidade, está aqui. Quando Moisés vai para o Egito, tira o povo de lá, qual é o propósito? O Senhor quer santificar o povo. O Senhor quer tirar as impurezas do povo. Aí Ele manda Moisés construir um tabernáculo. Ali Ele quer se fazer presente diante do povo. Mas Deus não compactua com a imundície e com o pecado. Aleluia! Ele quer pisar com seus pés na terra, mas antes Ele fala: prepare um local exclusivo para mim. Porque como diz o texto de Abacuque, os seus olhos não podem suportar o mal. Deus não olha para o mal, aleluia. Deus não compactua com o pecado, porque Ele é santo, Ele é infinitamente santo. E é isso que Isaías pode contemplar diante da beleza, a majestade de Deus. Nós podemos dizer que os braços do Senhor tipifica a sua força. Podemos também dizer que a eternidade tipifica a sua idade. Ele é eterno. Podemos também dizer que as misericórdias do Senhor tipificam as suas entranhas. E também podemos dizer que a santidade tipifica a sua beleza. Aleluia! Ele é belo porque Ele é santo.
Ele é belo porque Ele é poderoso, aleluia. Estudar sobre um Deus que é santo, glória a Deus, nos faz viver a santidade dEle. Que nós possamos enxergar um Deus que é misericordioso, que é poderoso, que é onisciente, mas que acima de tudo a sua essência é santa, aleluia. Ele é puro, Ele é lindo, Ele é belo, porque o Senhor Ele é santo. Aleluia. Isaías observa isso, e ele continua dizendo: acima dele havia serafins, e os serafins tinham 6 asas, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e diziam para o Senhor: não. Dizia um para o outro: Ele é santo. O que você diz? Ele é santo. E você? Ele é santo. E você? Ele é santo. Aleluia. Isaías vê essa beleza. Isso nos prova que, aleluia, em meio à crise, os anjos, os serafins continuam adorando ao nome daquele que reina para sempre. Os serafins nos dão um show de cântico, que nós possamos nos inspirar nos serafins, olhar para a beleza dele e passar o dia dizendo: Ele é santo, infinitamente santo, gloriosamente santo. Ele é a própria santidade, porque você dorme e os serafins estão lá cantando: Ele é santo. Você vai trabalhar, os serafins estão lá entoando: Ele é santo. O que você diz? Ele é santo. Ele é limpo, Ele é poderoso, mas Ele também é santo. Ele é belo. Você vem para casa, eles continuam dizendo: Ele é santo. Você vem para o culto e nem fala que Ele é santo, mas os serafins estão lá dizendo que Ele é santo. Você volta para casa e eles estão em um culto ininterrupto dizendo que Ele é santo. Você vai dormir, esquece até de orar, mas os serafins não, eles estão lá dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo para sempre, Ele é exaltado. Glória a Deus. Os serafins são uma classe de seres angélicos, descrito na Bíblia, principalmente no livro de Isaías. O termo serafim deriva da palavra seraf, que significa o quê? Queimar, arder. Anjos que queimam, anjos que ardem. Feito com o quê? Com o fogo divino de Deus. Então eles foram criados com a substância santa do céu, que é o fogo divino de Deus. E eles estão diante de Deus, eles estão ali adorando a beleza e a santidade de Deus. Os serafins são descritos com seres que estão ante a presença do nosso Deus. Eles proclamavam uns aos outros que Deus ele é santo, santo e santo. Alguns estudiosos pensam, escrevem, defendem que essa tríplice santidade de Deus, tríplice santidade de Deus, significa que os serafins está dizendo que o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Mas não é esse significado. Por quê? Porque quem está escrevendo isso, quem está narrando esse episódio é o próprio Isaías, que era judeu. E um judeu não tem problema com a Trindade. A Trindade é o nosso problema. É o meio ocidental que escreveram para explicar. Hoje a gente tem que, na aula de teologia, na igreja, explicar que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. São 3 em um só. A mesma substância, mas 3 pessoas diferentes. Entendeu? Não. Então adore ao nome do Senhor, porque realmente é difícil de entender. Mas para o judeu não. O judeu já sabe
que ele é 3 em 1. Então ele não tem essa dificuldade. E é um judeu que está escrevendo isso para judeus. Então eles não querem enfatizar que são 3 pessoas, não. Tá bom, Douglas, se não é santo ao Pai, santo ao Filho, santo ao Espírito Santo, conforme eu já ouvi, conforme eu já preguei, conforme eu já falei, se é um judeu explicando, narrando para outro judeu que já entende sobre a Trindade, qual é então o significado desse texto aqui? Aqui significa o seguinte: eles estão mostrando a intensidade completa da santidade de Deus. Presta atenção, quando você quer dar um recado para sua filha ou para o seu filho, e você não quer que ele esqueça esse recado, o que você fica fazendo? Porque você tem uma ênfase nesse recado, e esse recado é importantíssimo. Ok? Então, quando a gente quer escrever no WhatsApp e quer que a pessoa preste atenção, o que a gente faz? Caixa alta, tudo maiúsculo. Ou então a gente enche de exclamação. Por quê? Porque é importantíssimo aquilo que nós estamos falando. Jesus tem um exemplo absurdo disso. Muitas das vezes João narra no seu evangelho Jesus dizendo: em verdade vos digo. Por que Jesus repete verdade? Por quê? Porque ele quer enfatizar que depois da palavra verdade, há um anúncio, há um mandamento, há uma palavra de extrema importância. Então ele deseja que os discípulos e a igreja tomem nota, guarda na tábua do seu coração. E não diferente está acontecendo aqui, aleluias. Isaías vê o Senhor e os serafins estão dizendo que ele é santo por 3 vezes, sabe por quê? Porque eles querem passar uma mensagem muito importantíssima, dizendo que ele, o nosso Deus, ele é santíssimo. Ele é completamente separado do mal e da maldade do mundo. Isso quer dizer que ele é santo, ele é profundamente santo e ele é profundamente, infinitamente santo. Quer dizer que essa é a essência de Deus. Ele é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo. E toda a terra tem que se dobrar à santidade de Deus. Glória a Deus, ele é santo. Você pode olhar para o irmão e falar assim, ó, ele é santo. E nós podemos entender que a santidade de Deus, ela se manifesta em várias coisas. Deus, ele não é como um ser humano, como eu e você. Muitas das vezes a gente age diferente daquilo que nós somos. Nós somos crentes, mas a gente acaba agindo como incrédulo. Nossa boca só sai palavras temperadas com sal, mas muitas das vezes a gente maldiz o nosso irmão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não vive conforme é a nossa essência. Deus não tem esse problema. Deus, ele só faz conforme aquilo que ele é. Você nunca verá nas escrituras Deus agindo diferente daquilo que ele é. Se ele é santo, o que ele faz tem santidade. Se ele é lindo, ele é belo, o que ele cria também é belo, é lindo. Se ele é eterno, o que ele cria também reflete o quê? A eternidade. Se Deus é amor, o que ele faz reflete o quê? Seu amor. Deus, ele só faz aquilo que de fato ele é em essência. E se ele é santo, aquilo que ele faz também é santo. Salmo 145, 17 diz: o Senhor é santo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que ele faz. A santidade é o padrão de todas as ações de Deus. Encontramos o próprio Deus declarando
no princípio de tudo, que tudo que ele tinha criado era muito bom. E viu Deus que após criar luz, após criar luzeiros, sol para governar o dia, lua para governar a noite e estrelas, após separar água de terra, após dizer para a terra produzir frutos, árvores, após criar animais e após também criar o ser humano, ele olha para a sua criação e ele pensa e ele responde. Assim escreve Moisés: tudo que Deus fez é muito bom. Por quê? Porque é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é santo. Porque Ele é poderoso. Ele te criou dessa forma porque Ele é com você. Aleluia. Ele olha, cria todas as coisas. Antes de criar o ser humano, Ele fala para a Trindade o seguinte: vamos fazer um ser e vamos desaguar nesse ser aquilo que a gente é desde a eternidade, o que nós somos, amor. Vamos desaguar amor nesse ser. O que nós somos, santidade. Vamos desaguar santidade. Aí ele cria você, glória a Deus, e deságua em você amor, santidade, pureza. Isso significa que tudo que ele faz é bom, porque tudo que ele faz reflete o seu caráter. Então ele não é aquilo que a sua conta bancária fala que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é um poço de frustração conforme a sua mente prega para você, mas você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Pregue para você mesmo. Abra a Bíblia e pregue o Evangelho para você. Quando você tiver dúvida da sua essência, quando você estiver em depressão, quando você estiver em ansiedade, pare tudo, abre as Sagradas Escrituras e ouça Deus falar aquilo que de fato você é. A sua mente é corrompida pelo pecado e muitas das vezes mente ao seu respeito, mas a palavra de Deus não. E Ele diz que você nasceu para refletir a beleza da santidade dEle. Então isso é a sua missão. Ele só faz aquilo que Ele é. Ele cria o ser humano. Eclesiastes 7:29. Assim cheguei à seguinte conclusão: que Deus fez os homens justos, santos, retos. Ele cria o homem santo, reto, deposita neles a santidade. E infelizmente o homem, ele extravia do seu caminho. Ele cria os anjos também santo e reto. Mas Douglas, e os anjos que se rebelaram foram criados santos e retos. Mas assim conforme diz Judas na sua carta, verso 6, os anjos não conservaram a sua posição. Qual foram a posição criada? Para a glória de Deus, mas desobedeceram a ordem de Deus. Lúcifer foi criado também santo e reto, mas conforme diz Ezequiel capítulo 28:15, e você era indesculpável. Isso significa você era santo, santo em seus caminhos, desde o dia que foi criado até o dia que achou maldade em você. Se ele se extraviou, a culpa não é de Deus, meus irmãos, a culpa é dele, porque tudo o que ele faz reflete aquilo que ele é. Ele é santo e só cria em santidade as coisas. Porque por aí tem uma linha de pensamento que fala que Deus cria o mal, mas a Bíblia fala que Deus não compactua com o mal. A santidade dele não compactua com o mal.
Conforme nós vimos em Eclesiastes, ele cria o homem santo, ele cria os anjos santos, ele cria Lúcifer santo, mas Lúcifer, anjo de luz, se transforma em Satanás, adversário dos irmãos. Mas o objetivo é criar em santidade, porque Deus, ele só cria e realiza aquilo que de fato ele é em essência. A santidade de Deus também se manifesta em sua palavra, em sua lei. Então, além de Deus criar somente aquilo que ele é, por isso que você precisa entender que o caos que está na sua casa não foi Deus quem criou. O mal que você enfrenta não foi Deus quem criou. Muitas vezes isso é consequência de um pecado seu, de um distúrbio seu, de uma falta de obediência sua, de uma falta de se adequar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele só cria em santidade. Então você pode requerer isso de Deus. Se você está vivendo um período difícil na sua casa, na sua vida, chega na sua casa, tranca a porta do seu quarto e ora em secreto a Deus e requeira isso. Deus, tudo que você faz é santo. Deus, tudo que você faz é lindo. Pai, tudo que o Senhor cria é perfeito. Então eu quero clamar essa perfeição para o meu lar. Eu não quero continuar vivendo no caos. Vem, Senhor, e arruma a bagunça que está aqui, porque a sua palavra diz que o Senhor é santo. A tua palavra é santa. É o diabo que causa desconforto, é o diabo que causa o caos, é o diabo que causa desorganização, mas ele não, ele causa organização. Aleluia. Por isso que quando a gente entra na casa dos crentes, mesmo de telha de amianto, eu lembro disso, testemunho, minha mãe, nós não tínhamos condição, vivia numa casa, telha de amianto, dificuldade, chovia com pedra de gelo, quebrava tudo, e muitas das vezes o chão era de cera, a gente passava todo dia o cobertor para encerar o chão, mas chegava um crente da Assembleia de Deus lá em casa. Esse ano que se passou, 2023, em dezembro, eu fui visitar minha mãe e eu tive a prova disso. Eu lembrei disso porque veio uma amiga dela no tempo de escassez, ia lá em casa e ela falou para minha mãe: nossa, a sua casa era muito humilde, mas sempre organizada, sempre cheirosa, sempre bem administrada. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, aleluia, ele não gosta de confusão e caos. Quando ele chega na casa do crente, o homem, a mulher chega na casa do crente, pode ser humilde, mas é organizada, pode ser humilde, mas é cheirosa, porque reflete o que Deus é. Reflete a santidade e a organização de Deus. O diabo gosta de habitar no caos, na desorganização, mas Deus não, ele ama a organização. Glória a Deus. Às vezes eu estou lá em casa, hoje foi um exemplo, minha esposa saindo mais cedo para trabalhar, organizei a pia, joguei aquele veja no chão e agradeci ao Senhor. Falei: Senhor, mesmo na humildade nós te adoramos, porque aqui reflete a sua graça, a sua santidade, Senhor. Aqui reflete aquilo que o Senhor é. O Senhor é cheiroso, o Senhor é glorioso, o Senhor é belo, o Senhor é santo. Você pode louvar a santidade de Deus nessa noite. Tira um minuto para glorificar a santidade dele nessa noite e peça que a santidade dele invada o seu coração, para que você possa também viver em santidade. Glória a Deus. Para fechar, tudo que ele faz reflete o que ele é. Tudo que ele executa reflete a sua essência. E por fim, a palavra também reflete a essência santa de Deus. Aleluias! A lei de Deus reflete a sua natureza.
A Bíblia reflete aquilo que Ele é. E é um convite para nós, para que nós possamos meditar e viver nessa lei. Paulo em Romanos 7,12 diz que a lei ela é santa, seus mandamentos são santos, justo e bom. Então quando a lei te manda fazer, quando a palavra de Deus te manda fazer, pode ter certeza que isso está refletindo o quê? Santidade, justiça e bondade. Porque a lei, a palavra de Deus, ela reflete aquilo que de fato Deus é. Mas infelizmente o mundo não quer viver nessa santidade. O mundo quer viver no caos. Mas ele nos convida a experimentar essa santidade nessa noite. Isaías olha para a santidade de Deus. Só que Isaías já havia profetizado e muito. Capítulo 1, Isaías está profetizando. Capítulo 2, Isaías está profetizando. Capítulo 3, Isaías está profetizando. 4 e 5, Isaías está profetizando. Até que o dia ele observa a glória de Deus. E Isaías volta a profetizar, mas não da forma que profetizava antes. Porque ele diz que quando ele olha a grandeza de Deus, ele coloca a mão na cabeça e fala: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o santo dos santos. Aleluias. Só que quando ele está admirado assim, vem um serafins com uma tenaz. E nessa tenaz, na ponta, havia algo muito interessante. Havia algo que pegava fogo. E ele vai trazendo os serafins a tenaz e toca na boca do profeta Isaías. E é interessante, para fechar esse pensamento, é interessante por quê? Porque os serafins que é feito de fogo, os serafins que nunca pecaram, serafins que estão diante da santidade de Deus dia após dia, não ousa tocar na brasa do altar. Já parou para perceber isso? Eles não pegam na mão e vai até o profeta, eles pegam numa tenaz. E quando vem a tenaz em direção ao profeta, o que acontece? A brasa toca na boca do profeta. Que coisa interessante, como que a brasa da graça ou a brasa do trono de Deus, os serafins não ousam pecar, mas ela toca no lábio do profeta, nos lábios do profeta. Porque essa brasa, ela não visa matar-nos, essa brasa visa nos santificar. Não é a brasa da ira de Deus, essa é a brasa da graça de Deus. Quando é tocada nos lábios do profeta, o que acontece? A impureza é tirada no mesmo e exato momento, porque o fogo da santidade de Deus não nos prejudica, ele nos limpa dia após dia.